Oi, gente. E aí, terminaram a quarta aula? Fizeram o experimento com as soluções? Ainda não fez? Façam, é muito legal, muito interessante. Dá um seu jeito aí de conseguir o sal, açúcar você tem. Aí conseguir as substâncias amargas, o ácido pode ser qualquer coisa também, então não tem desculpa para não fazer. Dito isso, vamos começar a aula 5 finalmente. Na aula 5 a gente vai falar sobre o olfato, agora a gente terminou o paladar, a gente começa o olfato. São duas aulas sobre o olfato. Nessas 5 a gente vai falar sobre como o olfato funciona. Vai ter fisiologia, basicamente, um pouco dos receptores e intensidade, etc e tal. E aí na próxima a gente vai falar sobre aromas. Para começar, a gente volta naquela definição entre ortonasal e retronasal, que a gente já falou lá na segunda aula, mas, enfim, como é sobre o olfato, como o olfato funciona, vamos retomar, certo? O primeiro a colocar no papel, pelo menos, como eu já tinha dito, foi o Brigadier Savarin, Fisiologia do Gosto, em 1825. Ele que percebeu que os aromas e os gostos são coisas diferentes, né? A gente fala do sabor, mas dentro do sabor tem os aromas e tem os gostos. Ele foi o primeiro a perceber que uma boa parte do sabor, ele é, na verdade, do olfato, ele vem do nariz, e ele então percebeu que o retronasal seria os compostos voláteis subindo ali para o nariz, e ele percebeu isso através da expiração. Então, ele inspirava e expirava, e ele percebia como esse movimento do ar na sua cavidade nasal fazia com que as moléculas de odor, e que ele sentisse essas moléculas de odores na ida e na volta. Quando está parado, a gente também tem um tanto de retronasal, especialmente se as moléculas forem bastante voláteis. Só de você colocar ali na sua boca, você também já vai sentir algum aroma dessas moléculas, porque elas conseguem volatilizar e chegar ali, mesmo sem você estar expirando. Mas, de forma geral, ortonasal é quando você inspira, retronasal quando você expira. Isso vai dar uma diferença no que a gente vai sentir. Existem 3 motivos principais para que o orto e o retronasal sejam diferentes. O tamanho da molécula, como eu falei, tem muito da fisiologia, se a molécula consegue ser inspirada e ser expirada. Os compostos que a gente consegue inspirar são maiores ou podem ser maiores e podem ser diferentes em termos de solubilidade, características químicas, físicas, do que as moléculas que a gente consegue expirar. Mas também depende da saliva. Quando a gente coloca algum alimento na boca, a gente tem a saliva. A saliva, primeiro, ela vai solubilizar esse alimento, ela vai conseguir com que gere reações também. Então esse alimento vai começar a ser digerido, vai ter enzimas que vão quebrar esse alimento, podem soltar e podem modificar os compostos químicos também. Isso é outro motivo pelo qual um alimento pode mudar de cheiro, de aroma, quando a gente coloca na boca. E o terceiro é a mastigação. Quando a gente mastiga, a gente quebra também o alimento e a gente libera. Vocês vão fazer experimentos com chocolate, por exemplo, em que para você sentir o aroma do orto nasal daquele chocolate, você quebra e aí você coloca bem na hora ali para você sentir esse aroma. Na boca é a mesma coisa, a hora que você mastiga, você quebra, você está liberando ali os aromas que estejam dentro desse alimento, além de além de começar a gerar mais reações e colocar os compostos químicos para reagirem e gerarem aromas. Ainda nessa diferença entre o orto e o retronasal, experimentos mostram que a gente costuma achar um aroma mais gostoso e mais repulsivo pelo retronasal. E eu acho interessante a gente falar disso, porque é mais um exemplo de como o cérebro influencia naquilo que a gente percebe. Os sensores são os mesmos, mas quando a gente tem um cheiro ruim que está na nossa frente, ele é ruim, mas está ali. Agora, se você coloca esse cheiro ruim dentro da sua boca, ele fica muito mais aversivo. A gente sente essa intensidade, essa aversão, de uma forma muito mais intensa. Provavelmente por quê? Porque o corpo está falando, não, calma, está quase entrando, mas não entra, não engole isso. Então, é o cérebro que está dando mais atenção e está sentindo esse estímulo de forma mais intensa, e não é uma diferença fisiológica, né? Mas uma diferença neurológica. Novamente, então, é o nosso cérebro influenciando naquilo que a gente vai sentir na nossa periferia do sistema nervoso. Bom, de forma geral, a evolução primata, ela privilegiou o retronasal. E a gente vai falar sobre isso, porque é uma coisa que o Shepherd fala bastante, e é outro livro que eu quero recomendar para vocês. Gastroneurology, ele é um neurologista dos Estados Unidos, na verdade ele era, infelizmente ele morreu agora em junho de 2022.
morreu sem ganhar o Nobel, que todo mundo estava esperando que ele ganhasse, porque ele merecia. Esse livro é de divulgação científica, então ele é fácil de entender, mas ele não tem em português, então só se você ler em inglês mesmo. Mas ele explica e ele conta de uma forma narrativa o percurso da pesquisa dele e tudo que ele descobriu sobre o olfato, principalmente, né? O livro é tipo 75% é olfato e aí ele fala, vamos falar agora dos outros sentidos menos importantes, mas ele está puxando a sardinha pro lado dele, né? Mas é muito legal porque ele conta, tem altos shades também, ele fala mal das revistas, dos revisores e tal, ele lava uma roupa suja e ele é velho, então ele começa, quando inventaram a ressonância eu estava lá, quando inventaram o raio-x eu estava lá, quando inventaram a escrita eu estava lá, então assim, ele estava em tudo, ele é onipresente. E é muito legal ver então, ou ler esse livro. E aí ele conta que os humanos, eles prestam mais atenção no retronasal, o que a gente tem um retronasal mais desenvolvido. Ele faz a comparação fisiológica rapidinha entre animais, por exemplo, como cachorros e ratos, e o nosso olfato. E ele é um defensor de que o nosso olfato não é ruim. A gente tem essa impressão de que o olfato humano é ruim, né? E ele só diz assim, depende para quê? Claro que para achar uma trufa debaixo da terra, os humanos são péssimos. Os humanos não conseguem achar trufas debaixo da terra. Use um cachorro, use um porco. Mas para outras coisas os humanos são melhores. Por exemplo, no retronasal. Os cachorros, eles vão decidir se eles vão comer uma comida ou não no horto. Eles vão cheirar ali a ração, passou, gostou, ele vai engolir, vai comer e... Não. Já os humanos não. A gente costuma botar na boca e aí a gente mastiga e aí a gente pensa, tá bom, não tá bom, quero, não quero, e a gente sempre pode cuspir ainda. O motivo disso é provavelmente porque a gente é bípede, porque a gente anda em duas pernas. Então, a gente andar em duas pernas liberou as nossas mãos, para a gente especializá-las em pegar e fazer coisas com ela. A gente também passou a enxergar melhor ou mais longe, porque a gente colocou o nosso rosto para cima. Mas colocar o nosso rosto para cima também fez com que o nosso nariz deixasse de estar ali embaixo, de estar no chão, e de estar próximo das frutas, dos arbustos, das carcaças de animais que a gente vai comer. Isso faz com que a gente tenha que pegar tal e colocar próximo da gente, muitas vezes a gente já coloca dentro da boca e aí que a gente vai prestar mais atenção nesses aromas. Então, nunca vi um cachorro comer um queijo e falar, esse daqui tem notas de maracujá. Já os humanos a gente consegue fazer isso. Então, dependendo do que, o nosso olfato é melhor do que os dos cachorros, por exemplo. Dito isso, temos mais alguns exemplos para dizer como o olfato humano não é ruim. Por exemplo, existem algumas substâncias que nós somos extremamente sensíveis. O metilmercaptano, por exemplo, ele é um aroma que a gente coloca dentro do gás de cozinha para a gente perceber que está vazando gás de cozinha. Então, o gás de cozinha, que são hidrocarbonetos, metano, butano, eles não têm cheiro. O gás de cozinha, a princípio, ele não teria cheiro. Mas, como é perigoso, a gente pode se asfixiar se estiver vazando, ou pode explodir, a gente precisava de um alerta para dizer, olha, está vazando. E aí o que a gente faz? A gente coloca esse metilmercaptano para a gente sentir. Por que escolheram o metilmercaptano? Primeiro porque ele é inerte, ele não faz mal nenhum. E segundo porque a gente consegue sentir ele até em 25 trilionésimos de litro de ar. É assim, uma quantidade minúscula. Eu tentei procurar alguma coisa que mostrasse isso, mas seria mais ou menos 1 centímetro quadrado em 2 campos de futebol. Então, assim, qualquer coisinha de metilmercaptano a gente já sente. Existem outras também, por exemplo, no etanol de gasolina, de posto de gasolina, também tem um aroma adicionado ali, que é intencionalmente aversivo para a gente não beber esse etanol, porque o etanol é diferente do álcool etílico. Não bebam álcool de posto, faz mal. Ele deixa bêbado também, mas faz mal, não bebam. Outro exemplo de como o nosso olfato é bastante sensível, o nosso olfato ele é capaz de sentir diferenças de quiralidade das moléculas. O que é quiralidade? Imagino que você já tenha esquecido isso do ensino médio. Quiralidade é quando um carbono tem 4 ligações diferentes. Isso faz com que a direção ou o lado em que essas ligações estão faça diferença na molécula. A Agatha vai colocar aqui uma imagem dessas duas substâncias, o limoneno R e o limoneno S. Um está virado para a direita, o outro está virado para a esquerda. Você pode ver ali o H3C
está de um lado aqui e de outro lado no outro. E qual o efeito disso para a gente no nosso olfato? Uma a gente sente como se fosse laranja, ou a gente chamaria de laranja quando a gente sente. A outra a gente chama de limão, limão siciliano, quando a gente sente. Então, só dela estar virada para um lado ou para o outro, a gente já vai sentir um aroma diferente nessa substância. A carvona também tem a mesma coisa. De um lado, ela tem um cheiro de hortelã, do outro, ela tem um cheiro de dill, de endro. E só desse carbono estar virado para um lado ou para o outro, a gente já sente diferença. A gente também sente diferença de várias outras coisas. Por exemplo, se você trocar um hidrogênio por deutério, eu já vou falar sobre isso de forma mais detalhada, a gente percebe diferença. Se você mudar uma terminação, se você mudar uma função, várias coisas químicas, físicas, a gente percebe no aroma já, a gente é extremamente sensível para certas coisas, pelo menos. Vamos falar agora de receptores. Os receptores olfatórios, eles são proteínas, são proteicos, proteínas G, assim como lá na gustação. Lembra que na gustação eu falei que existem dois tipos de receptores. Os iônicos, que são do salgado e do ácido, e a gente tem os proteicos, que são dos amargos, do doce e do umami. Aqui, no olfato, são todos proteínas G, são todos proteicos. Na verdade, a ciência descobriu primeiro os receptores olfatórios, então as proteínas G foram descobertas por neurologistas estudando o sistema olfativo, e adivinha quem era o orientador da menina que achou isso? Era o Shepard. Ele estava lá, como sempre. Isso foi descoberto em 91, e a Linda Buck, que foi essa cientista orientada pelo Shepard, ela ganhou o Nobel em 2004, junto com Richard Axel, pela descoberta deles, dos receptores olfativos. E aí vai entrar uma polêmica logo mais. Aguardem. Bom, descobriram essas proteínas e aí passaram, ou seguiu-se uma busca desenfreada para achar todos esses receptores, todos esses genes. Dentro dos 30 mil genes da família mamífera, 1000 deles são para expressar receptores olfativos. É a maior família de genes que os mamíferos têm. Então, para ver a importância do olfato, ou pelo menos a importância de sentir cheiros dentro dos mamíferos, dos animais mamíferos. Nos humanos, desses 1000, a gente pode expressar até 350, em geral, cada um de nós expressa 300. Mas lembra que no amargor eu falei que são 48 genes, 48 proteínas diferentes, que significa que são 48 fechaduras diferentes. Agora, a gente já teve diferença de percepção, né? Eu sinto prop, a Agatha também não sente prop, o Gil e o Ian sentem o prop, então eles vão sentir, ou a gente sente essa substância de forma diferente. Agora imagina no olfato, que a gente tem 350 possibilidades de fechadura, sendo que cada um de nós vai expressar em um conjunto de 300. Existe muito mais variação entre o que eu sinto de aroma e o que você sente de aroma. De forma geral, a gente acredita que seja chave-fechadura também, mas eu vou falar daqui a pouco sobre uma outra teoria que também existe e talvez, muito provavelmente, as duas sejam verdadeiras. Esses receptores, eles são específicos para um composto ou para uma classe deles, então eles podem sentir só uma substância, eles podem sentir uma classe de substâncias parecidas que tem alguma característica, alguma zona parecida que se encaixa nessa fechadura. Mas aí, então, quer dizer que a gente pode sentir 300 aromas diferentes só? Porque se a gente tem 300 fechaduras, a gente só poderia, então, ter 300 estímulos diferentes. Não. Por quê? Porque, diferente dos gostos, o aroma ele é sintético e ele tem uma estrutura a mais, o glomérulo, que eu já vou explicar mais sobre ele, que é o que realmente faz com que a gente identifique os aromas. E aí, o que acontece? Vamos dizer que a gente tem uma substância Y, e essa substância Y me dá um cheiro, morango. E a gente tem uma substância X que me faz remeter ao cheiro de banana, por exemplo. Só que se eu juntar X e Y ao mesmo tempo, eu vou sentir abacaxi. São exemplos hipotéticos, tá? Então, existe essa diferença entre um sozinho é uma coisa, outro é outra coisa, os dois juntos já virou outra coisa. Mas não é só isso. Porque, por exemplo, se eu sentir os dois, mas eu sentir o X antes do Y, pode ser que eu sinta pêssego. E aí, se eu sentir o outro, o Y, antes do X, eu sinta, sei lá, acerola. Já começa a complicar ainda mais. E eu não estou falando, eu estou falando só de um, mas são vários compostos. Os alimentos complexos ou reais, eles normalmente vão ter dezenas ou centenas de compostos aromáticos que vão interagir
e vão criar aquele aroma daquela fruta, daquele alimento. Ou seja, a gente tem 300 receptores, mas esses 300 receptores eles são combinados, e a forma como eles são combinados fazem com que a gente possa sentir milhares de aromas diferentes. Então, por isso que a gente pode ter um repertório aí de milhares de aromas, mesmo tendo apenas 300 receptores para eles. Tem até substâncias que elas, de repente, não são percebidas sozinhas, mas que quando elas estão dentro de um contexto de alimento e tal, elas mudam o aroma que a gente sente naquela substância. Então eu tenho a substância X, que me dá cheiro de morango. Eu tenho a Z, que não tem cheiro sozinha. Mas se eu coloco a Z junto com a X, esse morango vai virar banana, por exemplo. Então existem diversas interações que acontecem dentro do olfato e que fazem com que a gente tenha um repertório ou a gente possa sentir muito mais do que apenas 300. No gosto é diferente. A gente tem 5 tipos de receptores, ou receptores diferentes, e a gente vai sentir esses 5 e eles não se conversam. Eles podem se inibir, se aumentar, mas eles não mudam a natureza. O salgado vai ser sempre salgado, o doce vai ser sempre salgado, ou doce, e os dois juntos não vão criar alguma outra coisa. Se a gente tem toda essa variação genética e de combinações, como é que a gente consegue chegar em consensos de uma forma tão fácil, né? Se todos os alimentos têm aí dezenas ou centenas de compostos aromáticos, como que a gente cheira uma banana e a gente reconhece uma banana e a gente consistentemente vai conseguir saber que uma banana é uma banana? De forma geral, mesmo que eu tenha receptores diferentes da Ágata ou do Gil, a gente vai aprender a reconhecer aqueles compostos aromáticos que você sente numa banana. É a mesma coisa da cor. Nada me garante que o meu rosa é o mesmo rosa de você. Mas, quando eu vejo rosa, eu falo, isso é rosa. E quando você vê rosa, você fala, isso é rosa. Com a banana, com o morango, com qualquer outro alimento é a mesma coisa. Eu vou sentir algumas dezenas, talvez, de compostos aromáticos dessa banana. Pode não ser os mesmos que você vai sentir, mas eu aprendi que quando eu sinto esse cheiro de banana, e você aprendeu que quando você sente o cheiro que você sente da banana, seja lá qual for, você chama de banana. E é assim que a gente consegue chegar em consenso de uma forma relativamente fácil. Mas isso muda quando a gente está falando de notas em um vinho, notas em um queijo, ou então de aromatizantes. Por quê? Porque normalmente vai ser uma ou duas substâncias apenas que vão estar ali para remeter aquele aroma. O que a indústria faz? A indústria pega um composto aromático que por algum motivo remeta a ideia de morango ou de banana, e ela vai usar aquele lá puro, simples, para gerar na gente a sensação de morango e de banana. Para mim, aromatizantes de morango e de banana não são próximos do aroma real de morango e do aroma real de banana. Pode ser que para alguma pessoa, pelo seu conjunto genético de receptores, seja mais parecido. Teve uma menina, uma mulher, no nosso curso presencial que ela falou, para mim o aromatizante de maracujá não tem nada a ver com maracujá real. E eu, não, mas o de maracujá é um dos melhores que a indústria conseguiu, né? Por quê? Provavelmente ela sente compostos aromáticos do maracujá que não estão nesse aromatizante e eu sinto os compostos aromatizantes que estão nesse aromatizante. Então, para mim, aquele aromatizante tem cheiro de maracujá, para ela não tem cheiro de maracujá, porque o que ela sente no maracujá é outra coisa. E nos vinhos ou nas notas do chocolate, do café, pode acontecer a mesma coisa. Às vezes tem algum composto ali que para mim remete a frutas vermelhas e para outra pessoa não vai remeter a frutas vermelhas, porque a gente tem um conjunto diferente de genes receptores. De certa forma, isso é como se fosse um daltonismo do olfato. A gente vai ver visão depois, em que a gente tem 3 tipos de receptores de cores e que os daltônicos expressam ou deixam de expressar um desses receptores de cores e acabam alterando as cores. No olfato seria então a mesma coisa. A gente tem 2 tipos de daltonismos que são mais famosos. O primeiro é do coentro. Então a gente já identificou que é no OR6A2, esse gene é o responsável pela percepção de aldeídos, e algumas pessoas expressam de um jeito, outras pessoas não expressam, outras pessoas expressam de outro jeito, se é alelo ou não. E isso vai fazer com que as pessoas sintam o coentro de forma diferente. Pode sentir um sabão, pode sentir uma Maria fedida, ou pode sentir um herbal, um fresco, um verde. Então, se você não gosta de coentro porque para você tem cheiro de Maria fedida, isso não é uma questão necessariamente comportamental, mas é genética sua.
Claro que você pode aprender a gostar disso. Por exemplo, ele sente muito sabão no coentro, mas ele aprendeu a comer e ele até gosta. E, bom, sabão também não é tão ruim assim, né, gente? Então, existe a parte comportamental, cultural, que você pode aprender a gostar disso, mas também existe a questão genética de que não adianta, você não vai sentir o coentro como herbal, como hortelã, como uma coisa verde, porque na sua genética não é assim que funciona. Existe uma outra alteração ou diferença genética que é a da androsterona. Androsterona é um hormônio que um porco macho produz e que para algumas pessoas, para 50% das pessoas, tem um cheiro neutro, químico, meio petróleo. Para 35%, um terço das pessoas, ele vai ter um cheiro de suor, de urina, uma coisa bem negativa. E para 15% das pessoas aí, vai ter um aroma floral. Então, tem muito perfumista que gosta de usar androsterona, botar um pouquinho de androsterona no seu perfume, por achar legal, eu acho, mas não entendo qual é a graça de você fazer um perfume que 15% da população vai achar floral e o resto da população não vai gostar. Mas isso são as famosas, porque você pode ter um daltonismo para qualquer coisa. Teve uma pessoa também no curso presencial que ela falou, eu não sinto cheiro de maconha. Para mim, é cigarro. Se tiver alguém fumando maconha do meu lado, eu vou sentir que está fumando alguma coisa, um cheiro de cigarro, mas eu não consigo identificar a maconha em si. Por quê? Porque provavelmente ela não tem genes, ou ela não expressa os genes que identificam a substância específica da maconha, que para a gente que sente o cheiro da maconha, a gente reconhece como maconha. Então, para ela é tudo cigarro e ela não consegue distinguir quando é um cigarro normal de uma maconha, por exemplo. E isso pode acontecer com qualquer composto aromático. Muita maluquice? Relaxa, ainda vai piorar. E por que vai piorar? Vai piorar porque agora a gente vai entrar em física quântica. Não sei nada de física quântica, vou tentar. E se eu não conseguir, vocês podem assistir um vídeo depois que eu vou passar para vocês. É o seguinte, a Agatha vai botar aqui uma imagem. Essa imagem está mostrando o quê? Está mostrando a chave fechadura, ou como seria na chave fechadura. Vocês estão vendo aí duas moléculas sulfurosas e um buraquinho que está ali no receptor, que é o receptor. Essas duas moléculas se encaixam nesse buraquinho, são chaves para essa fechadura. Esse é o modelo chave-fechadura, encaixou, beleza. Essas duas moléculas elas são diferentes, uma tem um carbono a mais, a outra não tem esse carbono, mas o cheiro delas é igual. Porque vocês podem ver que o que importa é aquela pontinha do enxofre e do hidrogênio, que faz com que encaixe naquele receptor, e aí você consegue sentir esse cheiro sulfuroso. Mas essa teoria da chave-fechadura, ela não explica tudo. O que ela não explica? Se você pegar esse hidrogênio dessas moléculazinhas sulfurosas e trocar ele por um deutério, esse aroma pode mudar. O que é um deutério? Bom, o hidrogênio ele é só um próton e um elétron girando em volta desse próton. Isso tem um peso molecular 1, porque a gente considera que o próton tem um peso molecular 1 e que o elétron a gente desconsidera o peso molecular dele. E aí o deutério seria um hidrogênio, é um átomo com um próton e um nêutron. Não sei se vocês lembram do ensino médio, o nêutron ele também tem um peso 1. Então, essa molécula passa a ter o peso 2, ela dobra de peso. Só que ela tem as mesmas características físico-químicas em geral do hidrogênio. É um hidrogênio, não deixa de ser um hidrogênio só porque ela tem um nêutron a mais. Só que muda um aroma. E uma das coisas que mudam quando você muda o peso molecular é a vibração dessa molécula. Então, teríamos que tentar explicar como é que o nosso nariz está percebendo a diferença de vibração de uma molécula. Como a gente pode perceber a diferença de vibração de uma molécula? De forma geral, nos laboratórios, a gente usa a espectrometria, que é basicamente você atravessar um raio laser pela molécula, pela substância, e aí ela vai desviar e você vai conseguir ver o que tem naquela substância, naquela molécula. Só que os nossos narizes, a gente não é X-Men, a gente não tem raio laser no nosso nariz. Então a gente teve que ir para quê? Para a física quântica para tentar explicar isso. Existe uma coisa chamada tunelamento quântico. Os elétrons, eles têm comportamento dual. Eles podem se comportar como energia e podem se comportar como matéria, depende. A gente não entende muito bem o que eles são e o que eles fazem. Mas a gente sabe que eles podem se comportar como os dois. Isso quer dizer que eles podem atravessar paredes, eles podem atravessar matérias, eles podem se teletransportar até. Só que para eles fazerem isso, eles precisam de das condições ideais para eles fazerem isso.
Então a gente tem aqui essa outra imagem, que seria a exemplificação de como é esse tunelamento quântico. Vamos dizer que aqui a gente tem um elétron que está nessa parte do túnel e a gente tem a outra parte do túnel aqui. Esse elétron, ele quer passar, atravessar a matéria para vir para esse outro túnel aqui. Só que ele não consegue se ele não tiver as condições ideais, se ele não tiver a energia correta que o buraco, que esse túnel precisa para você passar. E aí o que acontece? Se você colocar uma molécula no meio, pode ser que essa molécula altere o túnel de forma que esse elétron tenha a energia exata para passar de um lado para o outro. E é essa a teoria quântica, então, do nosso olfato. Que a gente teria elétrons que querem passar de um túnel para o outro, e a gente precisa de uma molécula ali no meio que faça com que esse túnel esteja na frequência exata desse elétron. Então, basicamente, teria que ser aquela molécula que a gente está sentindo, aquele cheiro, aquele composto aromático, ele chegaria ali e faria com que o elétron conseguisse passar. Isso geraria um impulso nervoso, geraria a nossa sensação de aroma. A teoria quântica, ela explica bem os deutérios, ela explica também, por exemplo, por que a vanilina tem um cheiro diferente da isovanilina, mesmo sendo moléculas muito parecidas e que a princípio deveriam ter o mesmo cheiro, mas não tem. Uma tem um cheiro de baunilha, a outra tem um cheiro químico ruim também, não particularmente bom. Só que ela não consegue explicar, por exemplo, como a gente sente cheiros diferentes em carbonos quirais ou em substâncias com quiralidade. Lembra do limoneno que eu falei, se ela está virada para a direita, ela tem cheiro de laranja, se ela está virada para a esquerda, tem cheiro de limão. Isso só pode ser explicado pela chave fechadura. Por quê? A quiralidade é como se fosse as nossas mãos ou os nossos pés. As moléculas são iguais, mas elas estão espelhadas, então se você colocar assim, elas são iguais. Mas se eu colocar assim, elas não são iguais. Para o formato, é a mesma coisa. Ou seja, se eu tentar colocar o meu tênis direito no meu pé esquerdo, não vai entrar. E se eu colocar, ou se eu colocar vice-versa, também não vai entrar. E é por isso, então, que a gente precisa da chave fechadura para explicar os quirais. Só que os quirais, eles vibram na mesma frequência. Então, a quântica não conseguiria distinguir um quiral de outro. A gente precisa, então, da chave fechadura para explicar os quirais. O que eu acredito, então, é que provavelmente a gente tem os dois tipos de receptores. A gente não sabe se é um ou outro, se cada um daqueles 300, de repente, é um ou outro, ou se existe... Você primeiro entra, encaixa, e aí depois o nariz verifica a frequência, não sabemos ainda. Pode ser um conjunto, uma combinação desses dois. Acredito que seja uma combinação desses dois e que exista de tudo. Receptores que sejam só quânticos, receptores que sejam só espaciais e receptores que sejam os dois ao mesmo tempo. Por que não? Eu tentei explicar, se não ficou muito claro, tem um vídeo que você pode procurar no YouTube, que é o Nariz Quântico, do Domain of Science. Ele é em inglês, mas ele tem legendas em português. E ele tem todo animação, gráficozinho, fica super fácil e visível de você entender isso. É bem legal, recomendo também. Ele tem outras coisas legais no canal dele, que não são só de alimentos. Agora, para encerrar essa aula, vamos falar sobre as células e sobre o bulbo olfatório, e depois o nervo e o córtex olfativo. Primeiro, então, vamos falar sobre o nosso tecido olfativo ou olfatório, que é basicamente um tapetinho do tamanho de um selo, de 2 centímetros quadrados mais ou menos. Nesses 2 centímetros quadrados, aqui no fundo do nariz, e a gente tem ali 100 milhões de células olfativas com seus cíliozinhos, assim como lá na gustação, elas têm praticamente o mesmo formato, a mesma estrutura, com seus cíliozinhos imersas em muco. Então, o olfato também, a gente só consegue sentir o cheiro das coisas se esse cheiro se solubilizar nesse muco, se ele entrar no muco para conseguir atingir a esses receptores. O tempo estiver seco, você estiver no ar-condicionado, estiver com dificuldade de sentir o cheiro das coisas, você pode umedecer um pouco o seu nariz, e isso vai ajudar e faz muita diferença. Experimentem, é bem divertido ver a diferença que isso faz, porque você está ajudando a solubilizar e fazer com que essas substâncias consigam chegar nos receptores. Os receptores, então, a gente já falou aqui, encaixou, a teoria quântica lá fez o elétron pular, fazer o tunelamento quântico, e aí vai gerar um impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ele vai para o bulbo. O bulbo, ele tem esse nome porque ele parece uma lâmpada mesmo, então ele é um bulbo de uma lâmpada, e dentro desse bulbo a gente tem glomérulos, que são células que juntam a informação de receptores iguais. Então, células olfativas que expressam o mesmo receptor se juntam nesses glomérulos dentro do bulbo.
E é aqui que a mágica acontece, é dentro do glomérulo. É nele que as imagens se formam. Então, na verdade, os aromas eles são transformados em imagens espaço-temporais. É aqui que é aquela coisa do X ser morango, do Y ser banana, e você botar os dois juntos virar uma outra coisa, acontece. Ou então, se você ativar primeiro um e depois ativar o outro, dá um cheiro. Se você ativar esse primeiro e o outro depois, dá outro cheiro. Tudo isso acontece aqui. E o nosso cérebro, ele lê essas formações, essas imagens espaço-temporais no bulbo, da mesma forma que a gente enxerga rosto. Então, como que a gente enxerga ou como que a gente identifica rostos? É uma coisa que a gente não para pensar, né? Mas se eu pedisse para você descrever alguém da sua família, sua mãe, seu pai, provavelmente você teria alguma dificuldade em descrever o rosto dessa pessoa, por mais que você conheça muito bem. Então você vai, tem 2 olhos, 2 duas orelhas, um nariz e, sei lá, é isso, é grisalho, é loiro, mas a gente não consegue passar muito disso, é difícil a gente descrever um rosto. Porque como que a gente identifica um rosto? É através das proporções. Então, qual é a altura do olho em relação à largura do olho, em relação à largura do nariz, o lábio, ele é mais largo, ele é meio tortinho para cá, meio tortinho para lá, e a gente faz todos esses cálculos de proporção entre uma coisa e outra, entre a altura e entre largura de cada um dos elementos, e aí o nosso cérebro cria esses padrões, e esses padrões que vai ajudar ele a identificar um rosto. Os aromas são a mesma coisa. Então, eles formam esses padrões, essa imagem no nosso bulbo, e o nosso cérebro vai identificar a partir deles. E o comportamento ou a forma como a gente lida com eles é bem parecida. Porque, por exemplo, se eu encontro alguém que eu conheci uma semana atrás na rua, provavelmente eu vou ficar, nossa, eu conheço essa pessoa, qual que é o nome dela? E eu vou ficar, nossa, quem que é? É o meu cérebro ali processando, fazendo esses cálculos para tentar lembrar de onde que veio esse padrão, esse rosto. Com os aromas é a mesma coisa. Quando a gente está ali cheirando aquele vinho, a gente está, nossa, está na ponta da língua essa nota, esse aroma, é aroma daquela fruta, é a mesma coisa. E aí o que acontece, por exemplo, encontrei a pessoa e ela, eu sou fulano de tal lugar. E aí eu, óbvio, sim, a fulano de tal lugar, como está sua mãe, o que aconteceu aquele dia, enfim. E aí você vai lembrar da história e de quem é aquela pessoa. Com os aromas é a mesma coisa, então você está fazendo uma degustação com outras pessoas ali, está aquele vinho, aquele aroma e ninguém está conseguindo e de repente alguém fala, é pera. Pronto, todo mundo vai sentir a pera e agora a gente só vai sentir a da pera. Porque a gente lembrou e aí o nosso cérebro puxou aquela informação e falou, Tim, pronto, pera, descobri. E é assim então que a gente transforma esses aromas em imagens e a gente passa a reconhecer ou não. Da mesma forma que a gente passa a reconhecer rostos de uma forma muito mais fácil, conforme a gente é mais e mais e mais exposto a esse rosto, com os aromas é a mesma coisa. Então, eu não tenho dificuldade em achar a minha mãe, mesmo que você coloque aqui 50 mães orientais e todas muito parecidas com a minha mãe, eu vou bater o olho e vou falar, essa é a minha mãe. Por quê? Porque eu vejo ela constantemente, eu conheço ela muito bem. Com os aromas é a mesma coisa. Se eu tiver bastante exposição a esse aroma, eu prestar atenção nesse aroma, vai ser muito fácil para mim reconhecer ele num vinho, num queijo ou em algum outro contexto. E se eu tiver só uma única exposição, ou tiver poucas exposições, vai ser difícil eu reconhecer ele e eu lembrar de onde ele vem, o que ele é. Tinha uma padaria que eu trabalhava lá em Porto Alegre, que eles faziam um brownie de chocolate Callebaut. E as bordas você corta, você não serve as bordas, né, para servir uniformemente o brownie, e a gente comia essas bordas do brownie depois do almoço. Então, para mim, toda vez que eu como chocolate Callebaut, eu sou levado a esse brownie dessa padaria. Então, para mim, chocolate Callebaut tem gosto desse brownie. E por eu ter comido todos os dias enquanto estava trabalhando lá, eu criei uma memória relativamente firme do que é esse aroma de chocolate Callebaut. E é assim que a gente pode melhorar o nosso paladar, ou melhor, o nosso olfato, para identificar os aromas quando a gente está degustando coisas. Exposição, exposição, exposição. Sobre o bulbo é isso. Agora vamos falar rapidinho sobre nervo e córtex. A primeira coisa que eu acho interessante da gente falar é que o nosso sistema olfativo, ele é provavelmente o primeiro sentido que existiu, ele é o primitivamente falando, ou evolutivamente falando, mais primitivo, e ele é como se fosse uma extensão do nosso cérebro. Ele faz parte do nosso sistema límbico, ele faz parte do nosso córtex frontal, que é o córtex mais emotivo, mais antigo,
que em oposição ao neocórtex, que é mais racional, mais novo evolutivamente. Então é como se a parte frontal do nosso cérebro tivesse estendido. Isso faz com que os neurônios do nosso sistema olfativo sejam fisiologicamente iguais ao do cérebro também. Lembra que eu falei do tálamo, que seria um meio caminho entre os sentidos, e antes de entrar no cérebro o sinal passa por esse tálamo? No olfato ele não passa pelo tálamo, ele vai direto para o córtex, ele vai direto para o cérebro. Por quê? Novamente, muito provavelmente porque ele já está ali nas condições, na frequência, para entrar naquele cérebro. Por quê? Porque esses neurônios, eles são parte do cérebro, eles são da mesma fisiologia do cérebro, então eles não passam pelo tálamo, e é o único sentido nosso que vai direto, tem acesso direto ao nosso cérebro. Isso talvez faça com que o olfato seja um sentido mais instintivo, mais emotivo. Isso faz com que a gente racionalize pouco, talvez, os aromas, os cheiros, e seja uma coisa mais gostei, não gostei, ruim, bom, e de vou comer, não vou comer. E aí no córtex, vocês podem ver a imagem do córtex aqui, essas áreas coloridas, o azul e o vermelho, e o caminho que essas informações passam, é tudo aqui no córtex frontal mesmo. Acontece mais adaptação, mais inibição lateral para simplificar, identificar. E tem um tipo de célula que eu acho interessante a gente comentar aqui, que dentro do nosso córtex olfativo a gente tem células piramidais. Existe um experimento que fizeram com ratinhos, sempre os ratinhos, tadinhos deles, porque a gente não pode fazer com humanos, que eles fizeram 2 rações. Uma ração estava completa em aminoácidos e a outra ração tinha um aminoácido essencial que eles precisam comer, que eles não sintetizam, que não tinha naquela ração. Deram para os ratinhos e deu ali uma meia hora, eles pararam de comer aquela ração deficiente e passaram a comer só a ração que estava completa. Foram ver que isso aconteceu, que a diferença, quem estava mandando eles pararem de comer aquela ração deficiente eram essas células piramidais no córtex olfativo. Provavelmente essas células em si perceberam a falta desse aminoácido na síntese delas e fizeram a correlação entre essa falta de aminoácido e aquela ração e inibiram o consumo daquela ração. Eu acho isso legal, eu acho essa história interessante porque mostra como o fato de uma comida ser apropriada ou não para o nosso corpo faz com que ela seja mais ou menos gostosa. Então, se essa comida ela não está certa para a gente, para a nossa nutrição, pode ser que a gente goste menos dela ou a gente goste mais dela. E, de novo, é mais um exemplo de como o nosso cérebro ele é capaz de influenciar naquilo que a gente está sentindo. O aroma daquela ração é o mesmo, só que a interpretação daquele cheiro, pelo menos, mudou para aqueles ratinhos. Oi, gente. Para essa aula, a gente vai fazer um experimento agora comigo e o meu irmão vai me ajudar, que é justamente para mostrar como os aromas artificiais são chapados, eles são apenas uma substância ou uma ou 2 moléculas ali que a indústria pega para representar um aroma. Não necessariamente ele vai representar bem, isso vai depender bastante da minha genética. Então, basicamente, a brincadeira aqui vai ser, ele vai me dar balinhas e eu vou ter que tentar adivinhar qual é o sabor dessa balinha. E depois a gente vai ter suco, mas aí o suco é feito com frutas de verdade, naturais. Então, em tese, vai ser bem mais fácil de eu acertar quais frutas tem naquele suco. Vamos ver o que vai acontecer. E eu vou aproveitar também para mostrar como a cor pode influenciar bastante naquilo que a gente percebe. Então, primeiro eu vou comer uma balinha às cegas, vou tentar adivinhar qual é o aroma, e depois eu vou ver a cor dela, e aí eu vou ver se a minha interpretação desse aroma muda, porque eu estou vendo agora a cor que colocaram para essa bala. Prontos? Pronto. Primeira balinha. É difícil. Eu comi uma, o gosto vem mais no final. Acho que eu diria que é cítrico. Pode ser laranja, talvez. Não. Não. Fala. Não, deixa eu ver a cor antes.
Ah, é uva. Tá. Uhum. Droga. Agora que eu vi a cor, eu entendo que Faz realmente. sentido, né? Eu não enxergo de qualquer jeito. Segunda. Agora é laranja. Ou tangerina, acho que é tangerina. É, tangerina. Acertou a cor. Não é. É pêssego. Pêssego. Vamos ver se eu acerto uma, pelo menos. Acho que essa vai. Ela não tem sabor. Abacaxi? Não. Pera, agora eu tô sentindo alguma coisa e... É acidinho, doce. Sim. Nem ideia. Era pra ser limão isso? Não. Maçã verde. Maçã verde. Hum. Ah, vendo é mais fácil. Hã? Vendo a cor. É, fica muito mais fácil. Né? A gente vai falar sobre isso na aula 9. Aguardem. Pra ver como a gente acha que a gente sente os aromas e reconhece os aromas, mas na verdade a gente só tá vendo mesmo. Tá vendo? Sem ver, a gente não é ninguém. Grudou. Acho que eu cansei já, não tô sentindo mais nada. É baunilha? Não. Não tô sentindo mais nada. Tem alguma coisa caramelo? Não. Nem ideia. É a cor. Rosa? Ah, chicletes? Não. Fruta. Fruta rosa, laranja? Não tem sabor de nada isso. Pêssego? Não, já foi Já pêssego. foi pêssego. Isso, groselha. Manga. Manga? Isso aqui não tem nada de manga. Não comi essa. Pode ser da minha genética isso, né? Então, como a gente viu, cada um de nós expressa, sei lá, 300 receptores diferentes dos 350. Possivelmente existe algum composto que, para a maioria das pessoas ou para uma boa parte das pessoas, seja identificável como manga. E para mim não é identificado como manga porque eu não expresso aquele receptor para esse aroma específico. Então, para mim, a manga tem cheiro de outra coisa porque eu sinto outros compostos da manga que não é o composto que a indústria escolheu aqui. Para mim, não tem zero aroma de nada, realmente. Tanto que eu falei baunilha, falei caramelo. Realmente, eu acho que eu não estou sentindo o aromatizante. Você pode tenta aí, Igor, come o de manga. Tá. Vamos ver se o Igor sente. O problema é que ele é meu irmão. Então a genética dele provavelmente é a mesma que Muita manga. Sério? Uhum. Olha só, é genética. Mas acho que é porque eu sei. Não, eu não senti nada. Eu realmente não estava sentindo aroma de nada. Eu senti. Tanto que eu fui pra baunilha e caramelo, que é só o açúcar que tem aí. Então, realmente eu não tenho receptor para esse composto específico aí de manga. Esse é o último? Sim. Ah, esse é melancia. Mas
Não é a melancia verdadeira. Você identificar muito bem a melancia falsa, mas não tem nada a ver com... Pra mim, não tem nada a ver com a melancia verdadeira. Acertei um! 1 de 5. Ah, não, tem um suco ainda. Mas lembra que eu falei lá do maracujá? Que pra mim o maracujá é um dos aromatizantes melhores que a indústria tem. E que para aquela aluna lá, ela não sentia nada de maracujá. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Esse da melancia, eu conheço de, sei lá, Trident de melancia, mas não tem nada a ver com melancia para mim. Você acha parecido com melancia? Não sei. Não. Não, né? Não, a melancia real, É igual o morango. Morango para mim também, tipo... Eu reconheço o aromatizante de morango, mas não tem nada a ver com o morango em si. Nada a ver. Certo. O Igor também comprou sucos. Eles são misturas de várias frutas. Deve ser 2 ou 3, 4. E aí vamos tentar fazer essa mesma experiência. Vamos ver se eu me saio melhor agora. Porque são frutas reais, aromas reais. Então esse tipo de diferença genética, por exemplo, não deveria acontecer. Continuando então a brincadeira. Agora a gente vai fazer então com os sucos. Vamos ver se eu me saio melhor. Suco 1. Ó. Tem manga. Vê? Isso é manga de verdade, não aquilo. Tem laranja. Isso é kiwi ou maçã? Maçã deve ter para adoçar. Então, manga, laranja, maçã... acho que é maçã. E... mais alguma coisa? É ácido, hein? Acho que é isso. Não, talvez kiwi. Bom. A cor não vai ajudar muito. Ah, é verdade. Não, tudo bem. Não, mas eu tenho que manter... Enfim. Ups. E aí? Me diz o gabarito. 3 de 3. Acertou os 3. Manga, laranja e maçã. Viu? É tão mais fácil. Vamos pro próximo. Suco 2. Calma. Não era mais fácil? Aquele foi mais fácil. Parece morango, mas não é morango. É goiaba? Goiaba? Mas não tem goiaba aqui. Gente, é goiaba. Goiaba com o quê? Laranja de novo. Deve ter maçã pra adoçar. Esse tá difícil. É pera. Tem pera aqui. Agora eu só sinto pera. O que tem? Quer falar? Pode. Pera, maçã e framboesa. Quase. Acho que só goiaba era framboesa. Pode ser. Me levou pro mal. Não, mas enfim. Acertei a pera. A maçã tá em todos, então é fácil. Terceiro? Terceiro, último. Já sinto laranja.
Você tá de pegadinha comigo essa laranja? Eu acho que é uma pegadinha essa laranja. Talvez cítricos, laranja, limão. Não tem tangerina. Acho que é só laranja. Acertei? Só laranja. Ah, garoto! Ah! Feito! Bom, então é isso. Esse da cor aqui não importou tanto, mas nas balinhas deu pra ver que eu acertava com mais facilidade depois, ou até, às vezes até de primeira, mas às cegas, impossível. E que eu me saí significativamente melhor na coisa real, verdadeira, do que nos artificiais. E a maior parte, ou o maior motivo para isso é justamente que os alimentos reais, eles são complexos, eles têm centenas, dezenas de compostos voláteis que vão gerar um aroma para a gente. Então, a gente vai conseguir identificar ele mais fácil e a gente aprende a identificar eles também, porque a gente come os alimentos reais. E no aromatizante, como eles usam só uma, duas substâncias, a gente acaba sofrendo uma variação genética interpessoal muito maior também. E olha aí que curioso, né? Eu senti goiaba nesse suco de framboesa, pera e maçã, e eu senti kiwi no suco de manga, laranja e maçã. São exemplos de interações sintéticas nos aromas. Então eu estava sentindo frutas que não estavam ali, mas que a junção de outras frutas acabam gerando um aroma parecido, ou que me remeta, ou que me faça sentir outros aromas. Não necessariamente existem compostos aromáticos exatamente que existem no kiwi nesse suco ou que existam na goiaba nesse suco. Pode ser que sim, pode ser que a interação faça com que gere compostos aromáticos parecidos, mas também não necessariamente. E é essa complexidade do olfato, essa complexidade dos aromas, extremamente imprevisível, extremamente complexo e difícil de não só de prever, mas de entender e de tornar objetivo, porque de repente eu juntei esses aromas como goiaba e se outra pessoa, se o Igor tomasse, juntaria e sentiria alguma outra fruta, ou a combinação para ele teria uma outra interpretação. Eu queria comentar também que, curiosamente, os dois são industriais, então a gente pode fazer alimentos industriais que sejam bons e você pode fazer alimentos artesanais que sejam horrorosos, que sejam ricos em gordura, sejam ricos em açúcar, que sejam uma bomba de porcaria que não faz bem para o corpo. O que vai determinar se uma coisa é boa ou não é o que tem ali, quais são os ingredientes, quais são os processos, quanto tempo isso foi feito, qual é o método de conservação. Tudo isso vai influenciar. Então isso daqui é industrial, mas ali foi feito a partir de laranja apenas. Agora aquilo ali é glucose com aromatizante, corante, goma, então o problema não é o ser industrial ou não ser industrial, mas como é feito. Por que a maior parte dos alimentos industriais é ruim? Porque precisa ser barato. Se você for comprar o Natural One, vai ser R$15. Agora, se você for comprar o néctar de maçã, sabor uva do dia, vai ser R$4,99. Se você for comprar um Tang, que é só adoçante e aromatizante, é R$1. Então, por que as pessoas consomem Tang? É porque é barato, porque elas não conseguem pagar R$15 num litro de suco natural integral, que é extraído a frio, refrigerado, com uma cadeia super cara. Mas é claro que o método de produção também vai determinar as prioridades, as limitações, o contexto geral de fabricação desse alimento. A indústria, por exemplo, ela vai tratar todo mundo como uma pecinha numa engrenagem, vai tratar tudo como commodity, porque ela precisa padronizar tudo, ela precisa massificar tudo, como um grande processo a ser otimizado para ser feito mais rápido, mais barato, para durar mais tempo. E é claro que isso socialmente não é legal, porque, sei lá, será que a faxineira, o chão de fábrica, será que o motorista do caminhão, será que o vendedor, o caixa, todo mundo envolvido nessa cadeia agroalimentar tem uma jornada de trabalho legal, está sendo bem remunerada? As chances é que não, porque se no Brasil a gente tem metade da população
em segurança alimentar, eles não estão conseguindo colocar comida boa, diversa e de qualidade na mesa da família deles. Por outro lado, o artesanal, infelizmente, a maioria das vezes não faz isso, mas ele poderia e ele deveria fazer isso, que é cuidar mais das pessoas, tratar as pessoas humanamente. A gente está falando desde os produtores, agricultores, até o fim da cadeia, o garçom, até o caixa da sorveteria. Eles podem envolver mais na rua, no bairro, na cidade, podem melhorar as coisas para a sociedade. Eles podem usar produtos que não chegam no mercado massivo, então eles podem usar punk, podem usar frutas nativas, poderiam expandir muito mais o nosso vocabulário de ingredientes, de sabores, de texturas. É toda uma diversidade que está desaparecendo, que está sendo extinta, que a gente não encontra mais, porque as pessoas só querem tomar sorvete de leite ninho com Nutella. E eu não quero proibir, dizer que você nunca pode. Claro, quer tomar, toma, você faz as suas escolhas. O que eu quero é que você fique consciente, que você saiba que quando você escolhe um sorvete de leite ninho com Nutella, você está alimentando uma cadeia agroalimentar que é pobre, é extremamente pobre e que é ruim para todo mundo, basicamente. Primeiro, é ruim sensorialmente, porque não tem aroma, não tem sabor, é só doce. E o fato de ser só doce, então, é só açúcar e gordura. Isso significa que é ruim para a sua saúde também. É ruim para o meio ambiente, porque, sei lá, a Nutella é feita com gordura de palma, que veio lá da Malásia, e sabe-se lá em que condições isso foi plantada, em condições de latifundiárias, análogas à escravidão, e que desmata, que é ruim para o meio ambiente. Você engorda os bônus multimilionários dos executivos da Nestlé e da Ferrero, que são donos do Ninho e da Nutella, na Suíça e na Itália. Você aumenta os dividendos dos bancos e dos fundos de investimentos globais. Agora, vamos dizer que você escolheu um sorvete de jabuticaba, de caju, de jatobá, de butiá, alguma fruta brasileira nativa. Você vai ter fibras, você vai ter vitaminas, você vai ter um alimento vivo, você vai ter polifenóis ali naquele sorvete. Você vai dar emprego para o pequeno agricultor brasileiro, porque esse tipo de fruta não é produzida em massa, não é produzida em latifúndio, então ela muito provavelmente vai vir de um pequeno agricultor próximo da sua região. E vai ser uma escolha que tem vida, que tem história, que tem lugar, que tem identidade, que é brasileiro, que tem cultura, que não é pobre em termos sociais, ambientais e culturais, entende? E no fim a gente tem que pensar em toda a cadeia, a gente tem que pensar em todo o sistema, a gente tem que pensar em milhões de coisas quando a gente está no mercado fazendo uma escolha, quando a gente está escolhendo qual cafeteria a gente vai tomar café, qual restaurante a gente vai jantar hoje. Mas chega por essa aula, a gente continua na próxima aula, adivinha, vai ter mais militância na próxima aula. Na aula 6 a gente vai falar sobre aromas. Então, até lá!